Xandão acabou de falar aqui, ó. Gente... atualizações de Alexandre de Moraes sobre o caso do Elon Musk? Sim, Alexandre de Moraes aqui, ó, com a gente. Alexandre de Moraes nega pedido, diz que solicitação de ex beira a má-fé. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido e disse que solicitação feita pela plataforma X beira a má-fé. O que aconteceu? A ex-Brasil, antiga Twitter Brasil, se manifestou ao STF para dizer que não é a responsável pelo cumprimento de medidas judiciais. A empresa alegou que teria que acionar os escritórios da plataforma nos Estados Unidos ou na Irlanda. O ofício foi enviado após Elon Musk, dono do X, passar a ser investigado pelo Supremo após ameaçar não cumprir ordens da corte. Em sua decisão, o ministro Xandão, no entanto, entendeu que o pedido da plataforma beira litigância de má-fé. As atividades da ex-Brasil, conforme descritas no contrato social, revelam sua inequívoca responsabilidade civil e penal em relação à rede social X, diz o Xandão. Como reflexo disso, as consequências de eventual obstrução da justiça ou desobediência à ordem judicial serão suportadas pelos administradores da referida sociedade empresária. Por fim, a presente postulação beira a litigância de má-fé, externando a prática ilícita de verine contra facto proprium, pois, formulada após anos em que a empresa se submeteu às determinações judiciais, além de ter tomado parte em inúmeras reuniões, acrescentou. Essa parte eu não entendi absolutamente nada. Na prática, a representante estaria fisicamente impossibilitada de cumprir ordens que se relacionem à operação na plataforma. Os advogados afirmam que a ex-Brasil opera em cooperação com as chamadas operadoras X, a Twitter Internacional, empresa irlandesa que cuida da operação da União Europeia e no Espaço Econômico Europeu, e a X-Corp, registrada nos Estados Unidos e responsável pela rede social nos outros locais do mundo. Pô, achei que a Twitter, a X era maior, hein? Não tem escritórios para cuidar aqui. Logo, fechou. Pois é. Logo, as decisões operacionais do X, incluindo a forma como a rede funciona e é administrada no Brasil, cabem à X-Corp. O poder decisório e a responsabilidade pelo cumprimento de ordens judiciais, quer preexistem, quer futuras, recai exclusivamente sobre as operadoras do X, não englobando o X-Brasil, diz o documento. Musk atacou Moraes em publicação no X, no X, né? Insinuou fechar o escritório na rede do Brasil. O empresário questionou o ministro do porquê de tanta censura no Brasil. Ele fez o comentário em uma postagem no perfil oficial do ministro. Aí, então, o caso tem desdobramentos desde sábado. E o Elon Musk, ele continua dobrando a aposta. Ele chegou a dar força para um tweet que alegava que o Xandão era responsável pela morte do Teori Zavascki e que ele teria sido indicado para ministro só porque interceptou um hacker que traria à tona fotos íntimas da Marcela Temer. E aí o Elon Musk foi lá e escreveu embaixo, olha só, agora as denúncias ficam ainda mais fortes. Tá pirado, né? Assim, pirado, e óbvio que isso daí tem uma intenção de desestabilizar o Brasil. E o Elon Musk é um dos grandes líderes da extrema-direita mundial. Ele tem alguns objetivos, alguns são obscuros, mas outros são claros, são muito claros. O primeiro é dar força para a narrativa do Bolsonaro, de que o Xandão é um tirano, é um ditador, que estaria perseguindo a liberdade de expressão, porque se ele continua com essa ofensiva, em algum momento venha a acontecer o veto do Twitter no Brasil, o Twitter seja suspenso aqui no Brasil, ele vai ter o argumento de que sim, tudo aquilo que ele dizia sobre o Alexandre de Moraes era verdade. O próprio Bolsonaro vai usar isso como argumento para dizer que também era perseguido, que tem uma tirania mesmo de toga no Brasil e que ele é a principal vítima. Tem esse objetivo, tem o objetivo também de desestabilizar a esquerda aqui. O Elon Musk não é inocente, ele sabe muito bem o que está fazendo e sabe muito bem em que lugar ele está se metendo, porque ele jamais faria o mesmo com os Estados Unidos sem arcar com as consequências de provocar, de ameaçar, de expor um ministro da Suprema Corte de lá. Sim, a gente tem falas da Daniela Lima e do João Brandt da Secom, Helder. Você quer ouvir alguma? Não quer ouvir? Pode pôr, claro. Vamos ver aqui o que a Daniela Lima falou aqui mais cedo na Globo News, no jornal que é lá do Conexão Globo News.
uma briga, Musk versus Moraes, veja, né, em 5 pontos. Não é disso que se trata, gente. Ele está usando a rede social dele. Eu abri aqui para poder ver, né, onde ele tem 179 milhões de seguidores, para dizer que houve manipulação da eleição presidencial no Brasil. Ele disse que Alexandre de Moraes entregou a eleição para Lula e que Lula, portanto, está numa coleira de Alexandre de Moraes. Ele não está fazendo ataques, ele não está fazendo críticas, ele está cometendo crime, porque ele está atribuindo a um juiz o quê? Venda de sentença. Ele está dizendo que o presidente da Corte, da Suprema Corte Eleitoral no Brasil, vendeu a eleição. Isso é o quê? Fraude, crime. Contra um juiz, nada pode ser mais ofensivo do que acusação de venda ou de manipulação de sentença. Isso é crime, segundo a lei brasileira. Não é crítica, não é ataque, é crime. Contra, inclusive, a nossa democracia. De onde ele tirou isso, Daniela? Do nada? Não. Ele tirou isso das mesmas grandes cabeças brilhantes que, apesar, né, da galerinha se esforçar muito para dizer que não, estavam semanas atrás nos Estados Unidos se encontrando com os ideários do Trump, dando beijinho e batendo papo. Tem uma articulação internacional da qual ele faz parte, ele está de olho na eleição americana. Isso quem disse ontem foi o Supremo, eu trouxe aqui o bastidor, estourou, viralizou, não sei o quê, nananã. A extrema-direita corre para dizer que é ridículo, o Palácio do Planalto está entendendo a mesma coisa. Não é pequeno, não é picuinha, não é briga. Ele está encampando por meio de um negócio que ele tem, que ele detém, e que ele direciona quanto, como, por quanto tempo e com que tipo de exposição você vai acessar um determinado debate para desvirtuar a eleição e a democracia no Brasil. Ele está tratando uma das 10 maiores economias do mundo como uma republiqueta das bananas, na qual um homem só consegue direcionar uma eleição inteira. Sim, é isso, é disso que se trata. Não é de crítica, é de atribuição de crime à maior corte eleitoral do Brasil. Porque se a gente fulaniza e vai reduzindo a discussão, a gente perde o ponto de partida. E qual é o ponto de partida? É um bilionário sul-africano que, como disse o Guga Chakra, com toda a propriedade do mundo, faz negócios com a Arábia Saudita, cujo líder esquarteja jornalista, ou é acusado de esquartejar jornalista, e vem para cá dizer que os perfis bloqueados eram os de jornalistas. Não eram os jornalistas. Era neto de ditador, que fazia de comentarista, e que teve de perder espaço. Por quê? Porque o YouTube foi lá e falou, aqui não dá mais, porque eu tenho que ter responsabilidade. No bolso, parou. Foi só por isso que parou. E só parou depois do 8 de janeiro, quando todas as teses que eles apregoaram foram colocadas à prova por uma legião de incautos delirantes que vivem nesse mundo paralelo, deu muito ruim, todo mundo recolheu as armas e foi aí fazer discurso que, na verdade, coitados, né, era meia dúzia ali de pessoas tadinhas, iludidas, né? Não, a gente sabe como foi construído e é importante ter isso em mente sempre. Não é uma picuinha, não é um ataquinho, não é uma crítica. Ele está acusando a Justiça Eleitoral de ter cometido crime no Brasil, com provas da onde, Daniela? De Nárnia, do mais absoluto nada. Nada. Só pelo tumulto que interessa a uma ala da política, que a gente sabe qual é. Justamente essa ideia de combater os crimes que ocorrem dentro das redes sociais que irrita a extrema-direita, porque eles ficam sem poder de mobilização. Como é que foi possível acontecer o 8 de janeiro? Por meio de grupos de WhatsApp, de Telegram, por meio de grupos de Facebook, no Twitter, em tudo quanto é lugar. Eles se organizam dessa maneira, de maneira digital. Ou seja, um crime que ocorreu de verdade lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília, uma tentativa de invasão aos prédios públicos, começa com essa organização nas redes sociais e nessa ideia do Elon Musk de que não é possível fiscalizar e nem mesmo punir as pessoas que estão
dentro da rede da qual ele é dono, cometendo crimes. E não é só esse crime. Não é organização de golpe de Estado apenas. Dentro do Twitter e dentro de qualquer rede social, você tem pedofilia, você tem venda de drogas, negociação de armas, negociação de animais silvestres. A gente já trouxe esse debate para cá em tons de brincadeira, né, sobre animais silvestres, obviamente que não é sobre pedofilia, mas sobre animais silvestres e armas e carros que são frutos de roubo. Mas é verdade, galera. Não é zoeira. Não é zoeira. Cola no Facebook, rapidamente você encontra o cara vendendo calopsita que ele tirou sei lá de onde, vendendo passarinho que ele comprou não sei aonde, que ele roubou, que ele tirou do meio ambiente, tartaruga. Rola adoidado, à vontade, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, acontece de tudo. Não precisa ir na Deep Web, não, para você se deparar com essas coisas. Acontece de tudo. E aí, quando você fala para os caras, ó, não dá, o negócio é assim, você tem que ter um CPF vinculado à sua conta, senão fica complicado, você cometeu crime aí, fica por isso mesmo. Ah, não, estão cerceando a minha liberdade de expressão. Liberdade de expressão, você sai na rua cometendo crime, você sai na rua assim, ó, na rua com tartaruga, que você tirou sei lá de onde, e vai vender na frente da delegacia, você não faz isso, né? Você não faz isso. Você está aproveitando as facilidades que o meio digital te dá para cometer crime na miúda. E você não quer que essa oportunidade de ouro seja barrada. Entendeu? Os caras acham que isso é cercear a liberdade de expressão. Eu não acredito que isso pareça cercear a liberdade de expressão de ninguém, não. A gente está querendo cercear o cometimento de crimes, entre eles o crime de golpear o Estado brasileiro. Vamos ver o que o João Brandt tem para falar. Ele que é da SECOM aqui do governo Lula, né? E falou aqui também na Globo News. Do ponto de vista está amadurecido, o governo tem dialogado muito proximamente ao relator Orlando Silva, com as plataformas, inclusive buscando aparar algumas arestas. Nós dialogamos com a sociedade civil, dialogamos com todos os setores interessados para buscar convergências. E entendemos também que houve já na parte do relator Orlando Silva uma série de diálogos com a Câmara, com as bancadas, também no sentido de que o texto reflita preocupações do conjunto da Câmara dos Deputados. Há um conjunto de preocupações que às vezes não estão num campo da esquerda, da direita, estão naqueles setores que estão olhando para esse debate e pensando como que a gente pode garantir um ambiente democrático. Tudo isso está no texto atual do deputado Orlando Silva. E por isso nos parece importante avançar. O que está acontecendo nesse momento é um ataque do Elon Musk à soberania nacional. Ele é um provocador, mas é um provocador que instrumentaliza a sua rede social, que é de propriedade dele, para fins políticos e econômicos. Isso tem uma gravidade enorme, porque isso afeta uma parte do debate público no Brasil. Isso faz com que você tenha um espaço que era para ser uma esfera pública democrática marcada por um viés, né? Um viés significa uma tendência, uma manipulação do debate público, e, na prática, ele está dando guarida e apoio a golpistas. Nós precisamos lembrar aquilo que a Mônica falava antes de eu entrar. Nós estivemos prestes a viver um golpe de Estado, houve uma tentativa de golpe de Estado, e as instituições conseguiram segurar esse golpe justamente porque entenderam onde ele estava sendo urdido e quais ações eram necessárias para enfrentá-lo. Portanto, esse dilema que ele coloca como se fosse um dilema fora de contexto, ele está absolutamente carregado pela dimensão do contexto político brasileiro daquele momento de 21, 22 e começo de 23. Mais um complemento aí, Helder. Beleza, cara, é isso aí. Mais um complemento disso que está gerando uma enorme confusão. Acho que reprimir crimes é a mesma coisa que cercear a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, você tem o direito, à liberdade de expressão. Tanto que vocês estão falando que a gente vive numa ditadura e não está acontecendo nada. Sim. Quando vocês falarem só, tá tudo bem, vocês têm o direito. Agora, a partir do momento que vocês planejam, tramam e colocam em prática um golpe de Estado, é bastante diferente na minha visão. E ainda mais quando vem a intromissão de um gringo otário como esse Elon Musk. Sim.